O Supremo Tribunal Federal decidiu suspender o mandato de Eduardo Cunha como deputado federal. Com a medida, ele também fica afastado da presidência da Casa. Todos os ministros do Supremo acolheram a liminar concedida pelo ministro Teori Zavascki no começo da manhã. O oficial de justiça chegou à casa do presidente da Câmara pouco depois das 7 da manhã. Desde então, a movimentação no local foi intensa. O afastamento de Cunha foi uma decisão do ministro do Supremo, Teori Zavascki. Ele atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República apresentado há 5 meses. A medida foi levada ao plenário da Corte logo no início da tarde. Em seu voto, o relator Teori Zavascki disse que Cunha usa o seu cargo para conseguir vantagens ilegais. O mandato está sujeito a controle. A forma preferencial para que isso ocorra, não há dúvida, é pelas mãos dos próprios parlamentares. Mas em situações de excepcionalidade, em que existem indícios concretos a demonstrar riscos de quebra da respeitabilidade das instituições, é papel do Supremo Tribunal Federal atuar para cessá-los, garantindo que tenhamos uma república para os comuns e não uma comuna de intocáveis. A posição dos demais ministros foi rápida e unânime. A imunidade referente ao cargo e àqueles que o detêm não pode ser confundida em nenhum momento com impunidade ou possibilidade de vir a sê-lo. Presidente, a imunidade visa o exercício. E costumo dizer que o cargo é ocupado para servir aos semelhantes, e não para este ou aquele se beneficie desse mesmo cargo. Não há poder absoluto, por quê? Porque no âmbito de uma sociedade fundada em bases genuinamente democráticas, o poder não se exerce de forma ilimitada. A decisão do Supremo apenas suspende o mandato, determinando a suspensão pelo requerido Eduardo Consentido Cunha do exercício do mandato de deputado federal e, por consequência, da função de presidente da Câmara dos Deputados. Quem vai definir pela cassação é a Câmara. A decisão de hoje do Supremo enfraquece muito o deputado Eduardo Cunha. Aqueles que o apoiam, ainda, lamentavelmente, começa a perceber que o poder dele, que parecia ilimitado, tem limites. O limite da lei, o limite da justiça. O que altera agora é que você vai poder tocar o processo dentro dos prazos regimentais sem a dilação de prazo antirregimental, ou seja, sem atropelos regimentais, sem manobras que parem o processo. No pedido de afastamento, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, detalhou as irregularidades que teriam sido cometidas por Eduardo Cunha. A liminar do ministro se baseou em 11 motivos. De acordo com a Procuradoria, Eduardo Cunha fez uso de requerimentos para pressionar o lobista Júlio Camargo a pagar propina em contratos da Petrobras. Ele também estaria por trás de requerimentos e convocações para pressionar os donos do grupo Sarrim. No caso da CPI da Petrobras, Cunha pressionou para que a advogada Beatriz Catapreta fosse convocada. O objetivo era constrangê-la e intimidá-la. Ele também providenciou para que a empresa de espionagem Kroll fosse contratada para ajudar nas investigações da CPI da Petrobras. Mas o grupo, na verdade, tentou descobrir informações que pudessem comprometer acordos de delação premiada. Eduardo Cunha também usou a CPI para convocar parentes de Alberto Youssef, como forma de pressionar o doleiro. Segundo a ação, Eduardo Cunha também abusou do poder para mudar uma lei que impede delatores de corrigirem depoimentos e, por retaliação, demitiu o diretor de informática da Câmara, Luiz Eira. Ele também usou o cargo de deputado para receber vantagens indevidas e aprovar parte de uma medida provisória de interesse do Banco BTG de André Esteves. E se valeu de manobras espúrias para evitar investigação na Câmara. Além disso, o documento destaca que Eduardo Cunha fez ameaças ao deputado Fausto Pinato, ex-relator do processo de cassação dele, no Conselho de Ética da Câmara. O documento ainda afirma que Cunha usou do cargo para obstruir a investigação e a coleta de provas, além de intimidar testemunhas e tentar impedir o trâmite de ação no Supremo. Por fim, Teori Zavascki disse que Eduardo Cunha não está qualificado para fazer parte da linha de sucessão presidencial e substituir a presidenta da República. Há pouco, na residência oficial da presidência da Câmara, Eduardo Cunha falou sobre o afastamento dele. Disse que não vai renunciar e que o Supremo
fez uma intervenção no Legislativo. Eu tenho todo o respeito e apreço pela Suprema Corte, porém não posso deixar de contestar e de estranhar. Obviamente que eu vou recorrer da decisão. Obviamente há pontos que têm que ser contestados com muita veemência. Então são pontos muito graves que têm que ser colocados com muitos detalhes. Não justificaria. Isso a parte de uma intervenção clara e nítida que foi feita no Poder Legislativo, a tal ponto que o próprio voto do ministro Teori, ele diz que não tem previsão na Constituição para o afastamento do presidente da Câmara e para a suspensão de mandato.